Está no ar o PetraCast, o podcast do diálogo jurídico inteligente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui da Petraroli Advogados. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Túlio Carvalho. O Túlio é diretor de provedores de serviço da Mapfre, com 22 anos de experiência no setor de seguros. Na verdade, o Túlio hoje cuida e se dedica a essa questão de provedor, mas o Túlio já criou produto, o Túlio já trabalhou com sinistro, ou seja, a visão que ele tem do setor de seguros é uma visão de ponta a ponta e gentilmente ele aceitou dividir com a gente esse conhecimento todo. Então, primeiro, Túlio, muito obrigada por estar conosco. O prazer é meu, é um prazer estar falando com vocês aí. É bastante experiência, mas nunca é suficiente, né? Então, todos os dias a gente está aprendendo um pouco mais. Muito obrigado, é uma satisfação estar com vocês. É um eterno desafio. Deixa eu começar com uma pergunta que me parece ser muito propícia para esse momento, né? Qual é o papel de um departamento jurídico dentro de uma seguradora? Porque todo mundo sabe o que faz um escritório, todo mundo imagina o que fazem departamentos jurídicos nas mais diversas empresas, mas e numa seguradora? Qual é hoje o papel de um departamento jurídico? Hoje, o departamento jurídico cada vez mais tem um papel estratégico dentro de uma companhia de seguro, que ele vai muito além do que fazer simplesmente a gestão e das demandas judiciais que a companhia recebe, né? Então, o departamento jurídico hoje colabora com o desenvolvimento de produtos, né? Porque através deles, eles identificam ali as oportunidades de identificar o que está dando certo, o que não está dando certo, o que o judiciário está identificando como positivo, né? O que os clientes, de alguma forma, aumenta a demanda, né? Então, também, de alguma forma, o departamento jurídico, com a gestão dessas demandas judiciais, acaba também fazendo parte aí da questão da competitividade. Então, uma boa gestão de um departamento jurídico, né, dos processos judiciais, dos processos de êxito, acabam interferindo na competitividade do produto. Então, se a gente faz essa gestão dos processos judiciais de uma forma assertiva, tempestiva, né, isso faz com que também a gente gere um volume menor de despesa para a companhia. Gerando menos despesa, consequentemente, você tem mais resultado, mais condições de competitividade. Então, o departamento jurídico, cada vez mais, ele tem um protagonismo aqui no desenvolvimento e dentro da companhia de seguro, né? A gente também não pode esquecer que o departamento jurídico ele acaba também contribuindo, né, com o desenvolvimento dos processos, das pessoas, e também dos demais provedores de serviço. Então, o feedback que esse departamento gera para as demais áreas da companhia é fundamental para o desenvolvimento, né? Para que a gente possa fazer produtos cada vez mais assertivos, mais aderentes à população, que a gente possa trabalhar e qualificar, né, o nosso time, os nossos provedores, porque é ali que de alguma forma é mapeado e é identificado o que está dando certo e o que não está dando certo, né? Então, hoje em dia, o departamento jurídico cada vez mais tem um papel estratégico dentro da companhia. Isso é verdade. Você sabe que eu trabalho com seguradoras já faz quase 30 anos e eu percebo muito essa mudança do comportamento do advogado perante o negócio, né? Antigamente dizia-se que o advogado era o rei do não. Eu não posso fazer isso, a nossa resposta era sempre não pode, não pode. E acredito que hoje a nossa vocação seja para apresentar a solução. É você achar caminhos, você achar possibilidades, você ampliar caminhos. E eu sempre costumo dizer que isso é o que a gente tem que fazer. É simplificar e possibilitar a criação e o segmento do negócio dos nossos clientes. No nosso setor de seguros, muitas vezes nos processos, é difícil explicar para o juiz o que significa reserva e o que significa um processo judicial dentro da seguradora. Quando o juiz vê lá o processo, eu costumo dizer que você é capaz de julgar a realidade por aquela realidade que você vivencia e conhece. Então, para o juiz, normalmente, a seguradora não paga nenhuma indenização, porque para ele não chega nenhum elogio. Para ele só chegam aqueles casos que, por uma razão ou por outra, ficaram ali barrados, né, no setor indenitário e se achou que naqueles casos não era devida a indenização. No Brasil ainda tem um agravante para isso. Existem muitos casos em que, além da indenização não ter sido negada, o sinistro sequer foi comunicado para a seguradora. Para quem não sabe, pessoal, o sinistro é o que acontece dentro da pólice, é o fato que leva à indenização, né? Então, no seguro de automóvel, para que vocês entendam, é ali o acidente, é o furto ou o roubo do veículo,
E isso é o que a gente chama de sinistro. Então, e é quando a gente vai explicar isso para o magistrado, que tudo isso gera um impacto, né? Que aquela demanda, aquela ação judicial, de uma maneira ou outra, vai gerar um impacto na nossa operação, e a gente vai falar com eles de reserva, aí que eles não entendem mesmo. Então vamos tentar explicar um pouquinho essa matemática das seguradoras, né? Essa contabilidade aí de seguros. O que são reservas e qual é o impacto dessas reservas no balanço e na prestação de contas das seguradoras? As provisões são tudo aquilo, ou a expectativa que a companhia tem para gastar naquela demanda judicial ou naquele sinistro. Então, é dever da companhia, né, realizar tudo aquilo que, porventura, ela tem a expectativa de ter a despesa, ela tem que ir lá e fazer a reserva, né, a provisão, colocar no cofre aquela previsão de despesa que porventura ela vai ter. Então essa é mais ou menos o seguinte, eu vou lá, se eu tenho uma demanda judicial, eu tenho que ir lá e fazer a reserva, guardar o dinheiro de quanto eu tenho a possibilidade de fazer o pagamento dessa condenação. E é importante dizer que a partir do momento em que eu faço essa provisão, nos aspectos contábeis, essa provisão ela entra de forma imediata no resultado da companhia. Então é como se eu tivesse fazendo, de fato, uma despesa no resultado da companhia. E tem que ser dessa forma, porque o principal objetivo é garantir que os resultados financeiros da companhia sejam saudáveis e que a gente tenha a condição de garantir a toda a massa segurada, a todos os nossos clientes, sejam eles uma indenização administrativa ou até mesmo judicial, a companhia tem a condição financeira de arcar com com as suas responsabilidades e os seus pagamentos. Então, quando a gente tem um recebimento de uma demanda judicial, a gente identifica e faz a identificação do quanto eu tenho a possibilidade de indenizar nessa demanda e, consequentemente, eu vou lá e faço uma provisão financeira, né, desse valor que a gente tem para poder pagar, né? Então, o impacto ele é imediato, né, no resultado da companhia, mesmo que, porventura, essa condenação ou esse pagamento tenha que ser realizado daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E é até interessante falar que, por exemplo, se eu tenho uma ação judicial e que, porventura, eu tenho uma expectativa de perda de R$5.000 ou de R$10.000, eu faço essa expectativa, eu faço essa provisão, né, de perda financeira, né, nas nossas reservas, e, consequentemente, nós temos ali que mensalmente fazer a atualização dessa provisão. Então, lá no judiciário, tem a correção monetária e juros, eu tenho que vir fazendo a atualização constante dessa provisão. Ou seja, é a expectativa de fato de perda financeira, o quanto eu tenho que gastar naquela demanda judicial. E isso é o que traz também para o segurado a garantia de que ele vai receber em caso de sinistro, né? E me parece ser um fator muito importante para levar a conhecimento do judiciário, que também é uma grande diferenciação das seguradoras, das empresas seguradoras, daquelas cooperativas, daquelas empresas que se juntam para fazer aqueles né, amontoadinho lá de pagamentos e dão garantias para os terceiros, como se seguradoras fossem. Nenhuma delas tem essas reservas, e essas reservas também sofrem fiscalizações constantes da SUSEP, não é isso? Essas reservas elas são auditadas de forma muito frequente pela SUSEP, né? E também existe, não somente essas provisões, é importante dizer que o principal sentido da existência dessa reserva é a solvência da empresa, né? É a condição de que a gente vai, de fato, conseguir pagar todas as indenizações. Para você ver a preocupação com o provisionamento, com a expectativa de quanto a companhia de fato tem que fazer o pagamento, né, da expectativa de despesa da companhia, as provisões, as reservas, elas não são somente ligadas àquele processo judicial. Existem as reservas diretas, essas que a gente está falando, quando entra uma demanda judicial, você vai lá, faz a expectativa de quanto você vai ter que pagar por aquela demanda e faz aquela provisão, mas atuarialmente existem mais duas provisões. Então, não adianta você ir lá e falar assim, eu efetivamente acho que eu vou gastar, em vez de 50 mil, eu vou gastar 30 mil. Mas se no final você gastar 50, atuarialmente, existem matemáticos que identificam que você tem uma insuficiência de reserva. Então, ele faz o complemento atuarial dessa reserva. Ou seja, além das provisões administrativas que você vai fazendo na gestão do processo, os matemáticos, os atuariais,
eles também observam o comportamento daquilo que você está provisionando versus aquilo que você está realizando e também fazem um complemento, ou se houver necessidade, ele faz o complemento. Então, é a preocupação, né, que a gente tem para garantir que, de fato, ali todas as expectativas de despesas estão sendo, de fato, consideradas. Então, a reserva é extremamente importante dentro de uma seguradora e que o principal objetivo, sem sombra de dúvida, é garantir que toda a massa segurada ali, todos os nossos clientes vão receber, sem sombra de dúvida, aquilo que é devido receber. Então, reserva aqui é visto todos os dias, ele é muito importante. Tem que ser revisitado a todo momento para que esteja sempre atualizado, ainda mais na nossa economia hoje, onde a gente vê no mercado juros de 0,2, 0,5, né? As melhores rentabilidades nesse patamar, e num processo judicial nós temos aí 1% ao mês de correção de juros. Então isso de fato traz um impacto importante e um desencontro da atualização econômica desse valor para a atualização dele dentro de um processo. E aí me vem a próxima pergunta que eu queria te fazer. Quanto aos jurídicos externos, né? O que eu chamo de jurídico externo? São aqueles escritórios que acabam dando apoio para o jurídico interno, que são os braços e as pernas aí fora da companhia, é quem acaba comparecendo ao judiciário, é quem acaba atuando nesses processos, nessas demandas. Você acha que hoje esses escritórios conseguem também acompanhar essa visão do negócio? Como você tem visto esses prestadores de serviço? Os escritórios, né, são os nossos braços, nossos olhos, são de fato quem materializa junto ao judiciário tudo aquilo que a gente entende como adequado, né? Então, hoje, todos os nossos escritórios de advocacia, é fundamental no processo, é impossível a gente operar sem esses escritórios. E ele tem um papel fundamental aqui na estrutura e na entrega da qualidade da gestão do processo judicial, tanto que hoje a Mafre tem uma área exclusivamente para gestão dos escritórios de prestação de serviço, dos prestadores de serviços, dos escritórios da rede jurídica, porque é extremamente importante a gente estar mantendo a comunicação, os escritórios estarem alinhados com as estratégias da companhia, para que a gente possa fazer o aprimoramento da comunicação entre o que é percebido no dia a dia, né, para que transponha aqui para a nossa realidade, e que a gente capture, né, e aproveite toda essa experiência, toda essa a realidade que se vive para dentro da seguradora, né, e consequentemente possamos também ser o canal no qual a gente leva para esses escritórios tudo aquilo que a companhia almeja, porque esse alinhamento é fundamental, porque não adianta a gente planejar, estruturar, construir, se porventura quem vai executar na ponta não está recebendo essas informações, e vice-versa, ou a gente não está recebendo efetivamente aí a percepção, a experiência de quem está fazendo a nossa defesa na ponta. Então, é fundamental. A gente tem que desenvolver essa parceria cada vez mais, porque pode contribuir, inclusive, com o desenvolvimento de produtos, com a melhoria dos nossos processos, novamente, com a preparação e a qualificação do nosso time e também de outros parceiros. Você vê, Túlio, hoje em dia, tanto os escritórios quanto as equipes internas preparadas para conhecer as carteiras a fundo? Eu digo assim, em termos de números, né? O que entra, o que sai, números de processo, valores, por região. Você sabe como ninguém que o Brasil é um país extremamente diverso. Então, quando se tem uma companhia como a Mafre, que alcança o país de norte a sul, você lida com as mais improváveis diferenças regionais. Ao mesmo tempo, você tem que juntar tudo embaixo de um controle só. Como que você vê a importância do conhecimento desses números das carteiras, no mais amplo aspecto dele? É fundamental, não é, hoje em dia? É fundamental. Na verdade, o que a gente sempre fala, né? Para poder melhorar, a gente tem que medir, né? Tudo aquilo que a gente mede, a gente melhora. E, logicamente, a gente tem uma visão, o Brasil é um país continental, cada região tem as suas particularidades, né, tem as suas características e, logicamente, conhecer todo o cenário global do país e também conhecer pontualmente cada região através de dados estatísticos é fundamental. E os dados vão nos sinalizar aí no apontamento de melhorias, né? Então vai nos ajudar aonde a gente eventualmente tem a oportunidade de atuar,
né, seja com a rede, seja com o time local, né, seja com a qualificação ou a melhora de um produto. Então, o dado hoje faz parte, né? Então, hoje as ciências do dados, ela está totalmente inserida aqui no mundo jurídico. Hoje a gente consegue identificar o índice de produtividade, de assertividade, né? A identificação das oportunidades, da eficiência no desenvolvimento de alguma região pontual. Então você olha, em vez de olhar cada vez mais macro a nível Brasil, você consegue aí identificar um estado, um município, e que eventualmente são ações que não são muito pontuais e que você fazendo localmente você consegue reduzir a demanda. Como você falou inicialmente, hoje o processo judicial, a companhia, ela faz de tudo para poder evitar o processo judicial, né? Então tudo aquilo que possa contribuir, e os dados, olhando nos aspectos jurídicos, ele pode contribuir bastante. E muitas das vezes ele não é uma estrutura, o problema não é estrutural, né, no produto, por exemplo. Muitas das vezes pode ser um problema local e que está gerando uma demanda judicial. Então, a gente identificando os dados estatísticos, a gente consegue fazer ações pontuais, né, qualitativos, para que a gente possa aí cada vez mais evitar a demanda judicial, né? Então, hoje temos condições de ver a nível Brasil, a nível até mesmo do município, né, aquilo que pode ser as oportunidades que podem ser identificadas para que a gente possa atuar rápido e evitar a todo custo as demandas judiciais, que não sem sombra de dúvida, uma intenção da companhia cada vez mais ter menos demandas judiciais, e aquelas que eventualmente tiverem, cada vez mais serem defendidas da melhor forma possível para que a gente consiga aí os êxitos necessários. Eu acredito que na última década, principalmente, essa visão das companhias de seguro, ela alterou completamente, positivamente, do ponto de vista de segmentar, né, o que de fato são casos que ou não houve comunicação de sinistro e está se fazendo a regulação judicial, ou aqueles casos que de fato houve um erro, porque nós temos que admitir, existem erros. Qualquer operação está sujeita a erros. Então é possível que uma análise tenha sido feita de alguma maneira incorreta, ou algum dado tenha sido lançado de uma forma que não foi ali a melhor forma. Então eu acho que essa capacitação que vocês, companhias, alcançaram de fazer essa segmentação e deixar permanecer no judiciário apenas aquilo que de fato traga um impacto para o produto, um impacto para o mercado, um impacto que gere aí mais prejuízos do que benefícios, me parece que junto ao judiciário nós conseguimos ganhar muitos pontos. Nós temos feito assim quase 5 vezes mais sustentações orais do que fazíamos antes, talvez até pela facilidade de isso hoje ocorrer via remota, via plataformas, via WhatsApp, enfim. O acesso ao judiciário, por mais incrível que isso possa soar, de fato, durante a pandemia, ele ficou muito mais democrático e muito mais simples. Então, nós conseguimos aumentar muito esse relacionamento com o judiciário e temos recebido esse feedback. Clientes nossos que optaram por um comportamento mais claro, mais transparente, no sentido do que manter ou do que tirar do judiciário, tiveram uma receptividade muito maior das nossas teses do que aqueles que insistem ainda numa política de recursos infindáveis aí até não existir mais nenhum outro que a gente possa apresentar. Então eu queria ver se essa mesmo é o foco, se a sua visão é no mesmo sentido de que a gente deve deixar no judiciário apenas aquilo que por alguma razão seja necessário manter, não necessariamente só pelo valor, mas sim pelo pacote que aquele processo representa para a seguradora. Sem sombra de dúvida. Esse pode ter certeza que é um dos principais desafios da companhia. Então, hoje a Mapfre ela tem esse direcionador, né? Então, realmente, pra você ter uma ideia, um dos indicadores que a gente mede aqui é a quantidade de demandas judiciais que, porventura, a gente tem para o processo, buscando aí com o objetivo de reduzir ao máximo, né? Reduzir de que forma? Melhorando, atuando nos fatores que, de alguma forma, podem ser trabalhados e evitados, seja na melhoria do produto, nos processos ou na atuação dos nossos parceiros, e, de fato, aquilo que, porventura, tiver que ser defendido, a gente trabalhe para que seja feita a defesa de uma forma, porque o que você bem disse, né, o judiciário tem que observar que não é, de hipótese alguma, a intenção da companhia ter uma demanda judicial, né? Então, a gente quer que essa demanda judicial seja em último caso, só nos casos extremamente necessários que eventualmente pode acontecer.
né? E que se porventura a gente tiver alguma demanda judicial, e se essa demanda judicial vier por um erro, alguma falha, que também que ela seja encerrada rápido, né? Sim, então a gente não tem o interesse, em hipótese alguma, de levar isso para frente, porque isso gera custos administrativos para a companhia, custo da imagem, custo financeiro, como você mesmo falou, com relação aí ao descasamento, com relação ao que eu vou lá e faço as provisões, eu guardo o dinheiro e consigo a rentabilidade versus o que o judiciário cobra. Então, a gente, de fato, não temos interesse algum na busca. Então, nosso objetivo é o contrário, né? É reduzir ao máximo aí as demandas judiciais daquilo que, de fato, tem que ser com as melhorias. E aquilo que tem que ser defendido, é o judiciário entender que, de fato, ali faz sentido ser defendido, né? Tem uma base, está bem fundamentado. A gente existe matéria para ser discutida, né? De uma forma aí justa com ambas as partes, porque ambas entendem que são devidos, obviamente, mas ali existe matéria para que seja defendido e aí o judiciário como um todo compreende e de alguma forma começa a entender e olhar de outra forma. Porque para nós é complicado e essa aproximação com o judiciário, ela é extremamente importante para que ela possa entender que de fato o que está indo para o judiciário é uma pequena parte de tudo aquilo que a gente paga administrativamente. Né? Que é o principal, seguir com as vias administrativas. Mas a gente não pode esquecer que existe uma responsabilidade da seguradora de fazer a gestão dessa massa segurada, desses recursos. Porque esses recursos, eles são se a gente paga mais ou paga menos, né, ele vai interferir no preço final do preço do seguro que está sendo adquirido. Então, o que acontece? Você tem aí a responsabilidade de fazer a defesa de forma adequada, de gastar da forma adequada, para que o consumidor, no momento de adquirir um seguro, possa conseguir contratar um seguro um pouco mais barato, né, ou com preço mais adequado. Porque tudo aquilo que você efetivamente gasta no processo judicial vai fazer a composição do preço do seguro. Então, se você gastar bem, você vai levar isso de alguma forma para o consumidor também. Porque eu costumo brincar com o pessoal aqui no escritório que é muito sério um litígio na área de seguro, porque você litiga com o seu cliente, você está na frente de um juiz que provavelmente é um segurado em potencial, as pessoas que estão conduzindo a audiência, a testemunha, o cartorário, ou seja, todo mundo que está envolvido naquela lide ou é um segurado ou poderia ser um segurado. Então, me parece que a importância da defesa do processo, ela encontra aí duas bases fundamentais. A primeira delas é defender o seguro, defender o produto, né? Deixar claro que por muitas vezes não é bem aquilo, explicar a natureza do produto, o porquê do não acordo, o porquê do não pagamento, para que não pareça, entre aspas, assim, uma picuinha por parte da seguradora de não querer pagar. Nunca é isso, sempre tem uma razão técnica para que isso não aconteça, né? E por outro lado, a garantia para aquele cliente de que naquele processo ele vai ter toda a largueza possível de argumentos para que, se for um caso de prioridade, defesa, prioridade, vamos ganhar o processo, para que isso seja alcançado e que seja buscado da melhor maneira possível. Então eu queria que você desse aí resumidamente em 3 palavrinhas, se você conseguir, quais são as maiores qualidades hoje de um prestador de serviços, de escritório de advocacia, para você? O que você entende como 3 características fundamentais? Eu acredito que o escritório de advocacia tem que gerar o valor para o negócio além da defesa propriamente dita, né? Então, contribuir com o desenvolvimento dos processos, dos produtos, das pessoas. Então, isso é fundamental. Então, a contribuição do escritório hoje é fundamental para a companhia, a parceria, né? A parceria no sentido não somente de estar aqui próximo atendendo as necessidades da companhia, mas também de contribuir para que todo esse processo judicial seja cada vez mais bem defendido, para que a gente possa trabalhar na eliminação daquilo que possa ser trabalhado. Então, parceria, o desenvolvimento de produtos, processos, pessoas e parceiros, eu acredito que seja o papel fundamental dos escritórios de advocacia. Que bom. Túlio, encerramos agora aqui o nosso episódio. Eu te agradeço por ter participado conosco e queria agradecer duplamente, na verdade. Queria agradecer por ser parceira de vocês, é uma grande honra pra gente estar junto com vocês nesse exercício aí diário de crescimento e aprendizado. Te agradecer por dedicar aí uma parte do seu tempo para estar conosco aqui nesse episódio de podcast. Muito obrigada, Túlio. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês e estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigada. E agradeço a todos os ouvintes por estarem conosco, participando desses podcasts, onde a gente pode, de uma maneira informal, trocar ideias, aprender com os nossos convidados e desenvolver os assuntos jurídicos de uma forma tranquila, clara e descomplicada. Até o próximo.
Esse foi o PetraCast, o podcast do diálogo jurídico e inteligente. Até o próximo episódio com mais insights, atualidades e percepções do ecossistema jurídico nacional e mundial.